Olá, está no ar o 3x4, o podcast de política do Brasil de fato, e eu vou com vocês até às 16 horas. Hoje, por conta do carnaval, nosso programa excepcionalmente será gravado, mas você pode seguir acompanhando no YouTube, nas plataformas de streaming, como por exemplo o Spotify. Eu sou Igor Carvalho, sou apresentador deste podcast, e aqui ao meu lado está o nosso norte intelectual, professor Valério Arcari. Muito boa tarde, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar mais este convite. Boa tarde, Igor. Não sei se sou norte intelectual, mas sou aquarista, motociclista, saunista, cinéfilo, cozinheiro e trotskista. Aliás, eu fiquei sabendo da sua fama de cozinheiro, viu? Você soube? Eu soube da sua Tá fama repercutindo? de pessoas que foram jantar em sua casa e falaram: olha, o Valério Arcari cozinha muito bem. Você pode nos acompanhar, como eu disse, no YouTube, no Spotify, nas redes sociais do Brasil de Fato. Mande sua mensagem, entre em contato conosco, deixe sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Na semana que vem estamos de volta ao vivo, leremos comentários feitos por vocês. Hoje, pegando o gancho, portanto, no carnaval, na festa popular, falaremos sobre os investimentos públicos em cultura, as leis de fomento e de incentivo para a produção cultural do Brasil. E que pé estão, de que forma colaboram com a produção cultural, com os coletivos que nascem, com as associações, com as empresas que nascem querendo produzir cultura, querendo produzir arte no Brasil. Como é feita a distribuição desse recurso? É centralizado, é descentralizado? Pode melhorar? Avançamos ou não? Para falar sobre estes temas aqui conosco, temos um convidado especial, Supervisor-Geral de Fomentos da Secretaria Municipal de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Matheus Fernandes. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos que nos escutam. Agradeço o convite. Espero que hoje a gente tenha uma oportunidade de fazer um debate profundo, escrafunchar elementos históricos que nos trouxeram até aqui do ponto de vista do financiamento da cultura e também bater papo, dar risada, porque é importante fazer tudo isso de maneira descontraída, não é mesmo? Tá certo. Matheus, então vou começar contigo com uma pergunta muito fácil, muito simples. O que são as leis de fomento? Como elas, do que exatamente nós estamos falando quando decidimos debater transferência de recursos para a produção cultural? Perfeito, é uma boa pergunta. Acho que pra gente entender isso, é entender que fomento, em primeiro lugar, é uma atividade típica do Estado. Então é uma maneira pela qual o Estado encontra para intervir em determinada realidade. Ela pode acontecer na cultura, na educação, enfim, em todos os segmentos. Quando a gente vai para a análise do fomento à cultura, a gente precisa distinguir dois elementos: o fomento direto e o fomento indireto. O fomento direto é aquele onde há um repasse de recurso para uma associação, um coletivo, um grupo, para desenvolver uma produção cultural específica que pode ser em qualquer linguagem: teatro, dança, capoeira, samba e assim por diante. No caso do fomento indireto, a gente vai tá discutindo do fomento através do incentivo fiscal, tá certo? Então são duas naturezas, é importante a gente já diferenciar aí. Então fomento é isso, é quando a gente estabelece um repasse de recurso, no caso do fomento direto, e no caso do fomento indireto, quando a gente, através do incentivo fiscal, ajuda a viabilizar uma produção cultural. Tá certo, Matheus. Ô, Arcari, a experiência brasileira mais reconhecida nessa transferência de renda para a produção cultural é a Lei Rouanet, até por conta do debate alimentado pela polarização política nesse país em torno da Lei Rouanet, que segundo a direita financia comunista. Mas eu fiquei pensando, Arcari, das leituras que já fiz de Gramsci, a disputa, a hegemonia pela cultura, não seria, numa perspectiva crítica, Arcari, a Lei Rouanet, quando nós observamos os números de concentração da manutenção dos recursos na região sudeste, em projetos de grandes empresas e grandes artistas de cultura, em especial os artistas sertanejos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa relação, mas os artistas sertanejos dominam, estão entre os 10 mais que recebem... Beneficiados. Os 10 mais beneficiados. Nós não estamos transferindo a manutenção da ideia de cultura e arte e, portanto, oferecendo que essa elite mantenha a hegemonia cultural no Brasil? Bom,
Veja, Igor, é uma ironia da história, né? É. E a história é muitas vezes cruel. Né? Você sabe que Hegel batizou uma frase, uma destas ideias inspiradoras, que é que a história primeiro ocorre como tragédia e depois como comédia. Então, em grande medida, nós podemos dizer que a Lei Rouanet surge num momento, depois do fim da ditadura, em que começava-se a discutir mais seriamente a necessidade do fomento, né, que Matheus nos apresentou tão bem. Fomento direto ou fomento indireto. Mas a Lei Rouanet, ela estabelece uma premissa que é bem própria dos anos 90, da hegemonia neoliberal, ou seja, aquela década posterior à restauração capitalista na União Soviética, ao fim da União Soviética, de que o Estado tinha que ser reduzido à sua dimensão mínima, ou seja, fundamentalmente concentrado na defesa da ordem, da lei, da ordem e da segurança pública, e, portanto, que quanto menor o Estado e quanto menor o custo para a sociedade, para as classes, para o mundo do trabalho, para o mundo do capital, quanto menor o custo do Estado, melhor. E, portanto, havia já uma premissa que no Brasil era absurda, digamos, extravagante, de que o Estado tinha ficado grande demais. Era uma ideia fora do lugar, era uma ideia que vinha do exterior, vinha fundamentalmente do balanço, do esgotamento, do fim, do ciclo de crescimento intenso, contínuo, quase ininterrupto por um intervalo de 2 gerações, do pós-guerra nos países centrais, quando surgiu a Seguridade Social, a Previdência Pública, salário mínimo, férias, e, portanto, toda uma estrutura de regulação de um pacto social que tinha como objetivo fundamental contornar o perigo de que a luta de classes, o conflito social voltasse, digamos, à atmosfera, às relações de força dos anos 30. Mas esta ideia no Brasil era absurda. Agora nós estamos 35 anos depois, nós podemos ter uma visão panorâmica. Quer dizer, hoje o discurso da extrema-direita é fundamentalmente que o Estado agigantou-se. Então, pagar aposentadorias e pensões para 42 milhões de pessoas é caro demais. Garantir direitos sociais para 41 trabalhadores com carteira assinada torna custos produtivos elevados demais, difícil de competir com o mercado internacional. Então, a ideia de que garantir a escolaridade para toda a juventude, até completar o ensino secundário, ficou caro demais. Sustentar a universidade pública ficou caro demais. A Lei Rouanet, ela surge, então, nesse contexto em que o Estado admite que é necessário fomento, mas é fomento indireto. Então, são as empresas, e são geralmente as grandes empresas, evidentemente, que buscam a isenção fiscal e escolhem quais são os projetos que eles vão financiar. Então, a curadoria do processo fica na mão das grandes empresas. Uhum. Evidentemente, há uma demanda que nós temos que olhar com os olhos abertos e com a mente lúcida, que é a demanda pela gratuidade, pelo consumo de bens culturais. Ou seja, uma sociedade como a brasileira, que fez a transição do mundo rural, Matheus, para um mundo urbano no intervalo de uma geração, é a transição mais rápida do mundo, só depois superada pelo processo da China. Ela criou no mundo das cidades uma demanda por cultura, por consumo, de entretenimento, que é gigantesca. Mas, evidentemente, as massas populares não têm condições de consumir arte e cultura mercantilizado, Claro. ou seja, pagar. Uhum. As pessoas mal conseguem comer proteína no Brasil até poucos anos atrás. Arcário, eu fui ao cinema na semana passada, o ingresso estava R$60, o ingresso no cinema.
Uma loucura. Uma loucura, Igor. Então, isto criou uma necessidade também de circo, sejamos lúcidos. E aí voltamos à nota gramsciana do Igor. Ou seja, há uma luta na sociedade que é por interesses econômicos, mas não é só por isso. É uma esquerda que não seja capaz de compreender o que é a complexidade do mundo contemporâneo. É uma luta por interesses, é uma luta por condições materiais de sobrevivência. Mas, Igor, é uma luta de valores, de visões de mundo, de critérios. Isso atravessa o mundo da cultura e da arte e, portanto, a disputa de hegemonia, ou seja, a disputa de quais são as ideias que prevalecem num determinado momento, ela exige da esquerda que tenha uma orientação que torne também no terreno da arte e da cultura, são necessários alguns critérios. Qual é a curadoria? Se são as empresas grandes, os donos do capital que decidem o que vai ser a arte consumida pelas massas, nós vamos falar fundamentalmente de entretenimento e alienação. Tá certo. Matheus, eu primeiro queria fazer uma pergunta bem pessoal, assim. Às vezes me incomoda profundamente. Não vou citar nome para não te colocar em saia justa, mas me incomoda quando eu vejo determinados deputados em Brasília, líderes de alguns campos políticos, repetindo que o Estado brasileiro financia artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil. São artistas que, mesmo quando você vai dar uma olhada nos repasses da Lei Rouanet, que não são feitos diretamente pelo Estado, eles não aparecem como os grandes beneficiados dessa... O quanto você que pesquisa, estuda, atua na área, não te dá uma agonia, às vezes, olhando esses discursos? Cara, eu acho que é delicado, mas eu quero propor uma reflexão aqui. Proponha. Que é a seguinte, o financiamento, o fomento indireto, ele, tal qual a gente discute na história, eu também, cara, que sou historiador, acho que, assim como o debate na história da macro, da micro-história, e a proposição do Paul Ricoeur da variação de escala e tudo mais, eu acho que tem que ser entendido o financiamento, o fomento indireto, tal qual uma ferramenta na maleta de políticas públicas. Ele não pode ser a maleta. De que maneira eu digo isso? Quando você só tem martelo, tudo é prego, entende? Esse é o grande problema. Então, quando a gente para pensar do ponto de vista desse debate, é importante esclarecer que quando a gente está falando, eu acho que se constrói uma confusão, tanto teórica e principalmente objetiva, de que há um repasse do Estado no caso do fomento indireto. E acho que a primeira questão que precisa ser colocada, pontuada e diferenciada, no caso do fomento indireto, não há repasse. Como funciona o procedimento? Eu submeto um projeto. Esse projeto passa pela análise de uma comissão com crivo, com notória especialização. E assim, quando eu digo essa comissão com notória especialização, ela está preparada para lidar com todas as linguagens, porque a gente sabe que analisar um projeto de capoeira é muito diferente de analisar um projeto de samba e mais ainda é um espetáculo de teatro. E tem gente com essa curadoria, essa capacidade de fazer esse juízo? Com toda certeza, o Brasil é um país muito plural do ponto de vista da produção cultural. Nós temos um país não só em extensões continentais do ponto de vista territorial, mas do ponto de vista da produção cultural. Se você analisa o que se produz, por exemplo, em Pernambuco, Recife, e o que se produz em São Paulo, o que vai se produzir no Sul, o que se produz no Centro-Oeste, são produções distintas, de natureza distinta. E aí, por que eu faço essa distinção? Porque o processo uma vez aprovado o projeto, eu vou ao mercado buscar, é o que a gente chama de captação de recursos. E, para explicar, existe um equivalente da Lei Rouanet nas 3 esferas. Então, vamos por partes. Como a Lei Rouanet financia esses projetos? Eu aprovei o projeto, eu vou ao mercado. 3 esferas você diz, governo central, federal, governo estadual e município. O modelo Rouanet de fomento indireto está em todo o país, nas 3 esferas. Nas 3 esferas, por exemplo, no caso de São Paulo, pra Isso gente comparar, existe. Vou explicar a Rouanet e depois eu vou pontuar estado e município. Como é que funciona? Do ponto de vista do governo federal, qual é o tributo que se usa?
É o imposto de renda. Então eu posso utilizar o meu imposto de renda como pessoa física, utilizando até 6% dele para abater e Correto. fazer a doação. E no caso das pessoas jurídicas, eu posso abater até 4% para aquelas empresas que se enquadram num regime tributário do lucro real. No governo do estado de São Paulo, a gente tem esse mecanismo. Ele é chamado de PROAC. E qual é o tributo que ele utiliza? Ele utiliza o ICMS. E no caso do município de São Paulo, a gente tem um programa equivalente que é o PROMAC. E quais tributos ele utiliza? Ele utiliza o IPTU e o ISS. De que maneira? O IPTU e o ISS podem ser abatidos num percentual de até 20%. Então, respondendo a sua pergunta, Igor... 20% anual? 20% anual. É muito, né? Não, 20% de cada um dos financiadores, mas Sim, com claro. teto. Mas com é teto. pode gerar um valor altíssimo, né? Claro, É que IPTU mas- compensa quando é shopping center. Perfeito, mas é né? importante. É importante. O edital, no caso do município de São Paulo, ele é disciplinado com um valor teto de projeto. Então eu não vou abater 10 milhões de reais, Aham. entendeu? Então é importante. Tem esses mecanismos também. O cara acaba tendo que vender cotas. Claro, Aham. basicamente é isso. Só que assim, voltando ao meu ponto, na maleta é uma ferramenta, uma importantíssima ferramenta. O fomento indireto e o direto, eles são ferramentas combinadas. O fomento indireto, hoje, ele está muito mais associado às grandes produções. E, como você disse, tanto o Caetano Veloso, ou para citar algum outro artista, que a gente sabe que são, por exemplo, os artistas do sertanejo. O sertanejo como uma linguagem importante no centro-oeste e tudo mais. São grandes produções, mobilizam muitas pessoas. Ou alguém tem dúvida que o Caetano Veloso e o Gustavo Lima levam muitas pessoas aos shows. Claro. Então não há discussão do ponto de vista disso. Qual é a percepção que distingue o fomento indireto do direto nesse sentido? O fomento direto, ele tem um olhar para produção cultural que vai viabilizar um caminho para esse artista que ainda é desconhecido. A lógica, para também não me estender, é a seguinte: imagine que eu tenho um fomento com valor baixo e ele se torna um edital de porta de entrada. Esse coletivo cultural que produz na periferia de São Paulo e tal, ele ganha esse edital, ele dá início a uma produção, seja para viabilizar uma batalha de rima, seja para viabilizar a formação de grafiteiros lá em Parelheiros ou coisa que o vale. Aí ele vai se profissionalizando. Aí ele vai para um edital que é o edital do fomento à periferia, com um valor superior, um pouco maior, diferente do VAI, que é o caso que a gente tem em São Paulo. Isso. E aí a ideia é que ele progressivamente vai avançando do ponto de vista do valor que ele capta no edital de fomento direto, com o projeto dele, até que um dia ele se torne grande o suficiente, ou que ele adquira uma visibilidade que o permita acessar o fomento indireto. Então, no fundo, quando formulada a política, elas são complementares. Há um encaixe institucional na sua formulação. E existe um grande problema quando a gente pensa elas de maneira isolada. Elas não são concorrentes entre si. Acho que era importante pontuar Já ficou isso. claro, ficou claro. Então, resumindo para quem tá em casa, fomento indireto, desconto do tributo feito pela empresa, ela escolhe o projeto, ela apoia o projeto. Perfeito. Fomento direto, o Estado diretamente faz a seleção dos projetos e passa esse recurso para quem tá querendo, pro produtor cultural. Perfeito. E isso é muito importante. Eu sou, sabe, Arcário, eu acompanho há muitos anos o movimento de saraus na periferia de São Paulo, que é uma iniciativa do Sérgio Vaz, quando fundou a Cooperifa ali no começo dos anos 2000. E o boom desse movimento, havia uma dificuldade enorme em se manter. Tem locação do espaço, produção literária, muita gente frequentando. Existe sarau, Arcari, no Capão Redondo, que numa terça-feira à noite tem 300 pessoas. Só que Espetacular. espetacular. Só que manter essa estrutura É difícil. é difícil. O surgimento do VAI na prefeitura de São Paulo revoluciona essa cena. Então você sai, estudei isso, né? Então você sai de 5, 6 saraus ali em 2006, 2007 para 52. É espetacular, é espetacular. Agora, Matheus, você falava, eu concordo contigo, acho que o Gustavo Lima e o Caetano geram empregos, carregam multidões onde vão. Eu acho que é uma distinção, e isso talvez faça pesar sobre o Gustavo Lima a crítica, é que o Caetano Veloso reconhece o papel do Estado no fomento à cultura. O Gustavo Lima critica o papel do Estado no fomento à cultura publicamente, embora requeira... Seja beneficiado Exato. dele discretamente. Exato. Por muitos milhões. Exato. Muitos milhões. Agora, Matheus, você estava falando é possível a gente dimensionar
Eu vi um levantamento, a Lei Rouanet, da Fundação Getúlio Vargas, que a Lei Rouanet movimenta 25,7 bilhões e gera 228 mil empregos. Isso só a Rouanet. Bom, você é responsável pela implementação, ou pelo menos pela manutenção da Lei Paulo Gustavo aqui em São Paulo, né? É possível a gente mencionar, em São Paulo, por exemplo, o tamanho da geração de empregos e de renda? Olha, essa é uma boa pergunta, mas eu quero esclarecer uma outra coisa. Ah. E acho que ela me dá um gancho pra gente fazer um debate do retorno ao fomento direto do ponto de vista do governo federal aos estados e municípios. A Lei Paulo Gustavo, antes dela, surgiu a Lei Aldir Blanc. Elas são duas leis com caráter emergencial de fomento à cultura que surgem num contexto da pandemia. E claro, a pandemia foi um processo muito delicado para o Brasil e para o mundo, certo? Muitas mortes, foi um processo muito difícil. Sobretudo para o campo cultural, que basicamente vive de bilheteria e de eventos onde você precisa de espaço para juntar pessoas, certo? Seja pela música, pelo teatro, pela dança e assim por diante. Só que, no caso do município de São Paulo, a lei Paulo Gustavo representou um repasse de 90 milhões de reais. Só que a Lei Paulo Gustavo, ela tinha uma distinção, porque ela previa, como surgiu a Lei Aldir Blanc 1 e 2, e ela era um fomento amplo para todas as linguagens, porque isso é caro à política cultural. Há um debate sobre linguagens, o tamanho do teatro, da dança e assim por diante. Quando surge essa questão, a Lei Paulo Gustavo permite um percentual exclusivo para o audiovisual, que percebeu que também era um setor muitíssimo impactado na pandemia, e um outro percentual de recursos destinado exatamente a todas as outras linguagens. No caso do município de São Paulo, o repasse foi de 89 milhões de reais. É difícil quando a gente acompanha conseguir precisar, certo? Quantas pessoas ou qual o impacto. Existem pesquisas que dizem que R$1 investido na cultura a partir da economia criativa pode chegar a representar um equivalente de retorno de R$6 a R$7. Há esse debate, inclusive da Fundação Getúlio Vargas também. Agora, eu quero pegar esse gancho para poder dizer que a pandemia, como um processo delicado e difícil, fez surgir a oportunidade de se trazer à mesa um debate importante que é o fomento direto com o repasse do governo federal. Porque durante muitos anos, o governo federal atuou no fomento à cultura, basicamente, claro, pontualmente existiam editais, não vou dizer que era só isso, mas o grande volume de intervenção cultural do governo federal era através da Rouanet. A pandemia trouxe um debate importante que é a necessidade desse fomento direto acontecer para estados e municípios. E aí surge de políticas emergenciais, de leis emergenciais, surge uma política que se pretende ser uma política estruturante, que é a Política Nacional Aldir Blanc, desenhada para ter 5 ciclos, ou seja, 5 anos de duração, com um volume total de 15 bilhões de reais ao Brasil todo, onde cada ciclo representa 3 bilhões de reais. E esse repasse, ele é condicionado, é feito um cálculo de proporcionalidade em termos de número de habitantes e impacto na cultura, certo? E também um cálculo que é combinado com o fundo de participação dos municípios e tudo mais. No caso do município de São Paulo, especificamente, a gente recebe 68 milhões de reais por ciclo. E isso é desenhado na execução de uma política de maneira a ser complementar aos fomentos diretos que a gente já tem no município como leis. Lei de fomento ao teatro, lei de fomento ao circo, lei de fomento à dança e assim por diante. Então, eu acho que o seu gancho, o seu ponto é interessante para a gente entender que isso mostrou a importância desse repasse direto do governo federal aos estados e municípios para a execução de política na ponta. Porque o Ministério da Cultura compreende a realidade do Brasil, mas é importante entender que existem arranjos, desenhos e particularidades que são questões muito próprias dos seus estados e, mais ainda, dos seus municípios. Então, esse desenho, esse arranjo, possibilitou. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, no seu primeiro ciclo, ela possibilitou, ao contemplar um conjunto enorme de artistas, certo? E de produtores. Vou dar um exemplo de uma outra coisa também para retomar. Por favor. Surge, no governo, quando Gil era ministro da Cultura, a política, vocês com certeza, você ouvinte, já ouviu falar dos pontos e pontões de cultura. Ótimo. Sim. Isso é uma coisa... E tinha uma perspectiva de ser revolucionário, né? E de fato é incrível, porque ele trabalha com uma lógica de incentivo e de organização cultural na lógica da produção cultural de base comunitária, difusa no território, justamente para mobilizar esses atores que não estão nas regiões centrais e tudo mais. Só que tem um problema. Foram lançados editais e tudo mais, mas não existe uma fonte,
certo? Objetiva, que garantisse um financiamento permanente. A manutenção desses espaços. Eu falei agora há pouco da Cooperifa. A Cooperifa foi contemplada e era um espaço de cultura. Deixou de existir, era um ponto de cultura, deixou de existir porque não havia recurso para manutenção daquele espaço. Não tinha no Jardim São Luís, no extremo zona sul de São Paulo, entendeu? Não tinha. E isso é delicado, porque de fato é um fazer que é muito valoroso, é trabalhoso também, tem custos, assim como qualquer outra atividade. E é importante garantir previsibilidade para a atuação desses espaços. O que acontece? A PNAB surge também com uma amarração muito interessante, que é um percentual do repasse para os municípios que recebem acima de R$360 mil, e esse percentual é de 25%, deve ser destinado à Política Nacional Cultura Viva. Então vamos recapitular rapidinho. Surge como no governo quando o Gil era ministro da Cultura, mas ela só se torna uma lei. A Política Nacional Cultura Viva só surge em 2014, com a Lei 13.018, e ela só vai encontrar previsibilidade de financiamento a partir do momento que a PNAB define o percentual de 25% para elas. Então vou dar um exemplo. O município de São Paulo. E aí tem uma coisa que imagine, uma política que ficou durante muitos anos sem financiamento, e como ela se pretendia financiar exclusivamente pontos e pontões, e a gente constrói ela em audiências públicas aqui no município, com participação de todas as linguagens e tudo mais. Qual foi o desenho institucional que São Paulo propôs? Olha, como eu tenho um hiato aí de oportunidade para que pontos e pontões se certifiquem, novos pontos surjam, a gente lançou um edital de premiação, que basicamente é um instrumento pelo qual você se valida como ponto de cultura, para que depois, sendo certificado como um ponto, você possa acessar os editais exclusivos de projetos para pontos e pontões. Cara, quando a gente olha os dados aqui em São Paulo, 70% dos contemplados são novos pontos de cultura. Claro. Só reforçando para nossa audiência que o PNAB é o Plano Nacional... Política Nacional Aldir Blanc. Isso. Agora, Arcari, nós estamos no ano eleitoral. A polarização está aí. Nós temos visto o crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Há uma preocupação da classe artística com um eventual retorno da direita ao poder, o que significaria isso para o recente avanço das políticas públicas de incentivo à produção cultural. E eu estava me recordando, pensando sobre esse programa, via de regra, a direita encara a produção cultural como censura ou propaganda, né? Me corrija se eu estiver equivocado. Ou uma ou outra. Ou uma ou outra. E aí eu estava me recordando da Embrafilme, do surgimento da Embrafilme, do seu papel durante a ditadura militar, que era justamente uma ideia da ditadura de promover a cultura brasileira no exterior. O que te parece que pode ser, fazendo esse olhar em retrospectiva, um possível retorno da direita ao poder? Bom, nós estamos falando da extrema-direita, né, da Igor? Extrema-direita e não... Sejamos um pouco mais claros, nós temos uma anomalia na sociedade brasileira, que é que nós fomos, de alguma maneira, pioneiros na experiência da chegada ao poder de um movimento que é social, político, cultural, de tipo neofascista. Não há outra... não há escapatória. Sejamos, digamos, honestos intelectualmente. Não se trata de uma candidatura conservadora do Flávio Bolsonaro. Há muitas alternativas conservadoras, há mais de 15 partidos conservadores no Brasil, portanto, com muitos tons de cinza conservadores. Quando falamos do bolsonarismo, nós estamos falando de uma corrente de tipo neofascista. É o fascismo do século XXI. Que condena a cultura. Portanto, estamos falando de uma corrente nostálgica da ditadura, uma corrente que defende um Estado forte, defende limitações severas, liberdades democráticas. É uma corrente que é ilegalizar a esquerda. Apresentou, quando estava no poder, projetos para obrigar a justiça a proibir a existência de partidos de esquerda. É uma corrente que considera movimentos sociais como o MST, o MTST, como organizações terroristas, querem criminalizar a luta pela moradia, a luta pela terra.
Então, este é o contexto que nós estamos falando. Senão, estamos normalizando o que é uma anomalia, o que é uma excepcionalidade, o que é gravíssimo. Não podemos ser ingênuos. Eu sei que isto é tenso, porque há uma fratura na sociedade brasileira, nos locais de trabalho. As pessoas têm medo de trocar opiniões, fazer comentários políticos aonde vivem, nas famílias, porque o Brasil está tenso. E é difícil a convivência social, mínimo de harmonia, de suavidade, até de gentileza, quando se discute política. Evidentemente, isso transborda para o mundo da arte e da cultura. Aqueles que nos acompanham, veem que a nossa conversa de hoje é sobre gestão do fomento da cultura e da arte. É uma discussão muito técnica. O que remete, o que interessa, eu creio que aqueles que nos acompanham, Matheus, Igor, é exatamente qual é o desfecho deste processo de gestão, ou seja, como é que as suas vidas melhoram podendo consumir a arte e cultura, que é entretenimento, mas também é educação. Então eu quero responder a este tema. Nós temos eleições em 2026. O destino do Brasil está, em grande medida, incerto. Seria desonesto dizer para aqueles que nos acompanham que alguma previsibilidade qual vai ser o desenlace das eleições presidenciais. Ninguém sabe. A margem de erro é muito grande. E vejam, nós temos um novo contexto internacional. Eu sei que isto é duro de assimilar, mas o mundo mudou para pior. É isso que eu quero que aqueles que nos acompanham compreendam. Trump está na Casa Branca. Extrema-direita está vencendo as eleições na América do Sul. Milei venceu as eleições parlamentares na Argentina. Cast, que é um nostálgico da ditadura Pinochet. Pinochet é o... dos mais sanguinários. É o bandido dos filmes do James Bond. Você entende? É o Pinochet. E ele vence as eleições no Chile. E temos Trump na Casa Branca, que alegremente diz: eu capturei, sequestrei e botei na prisão o Maduro e Delcy Rodrigues, não sei se você está me ouvindo, você tem 15 minutos para decidir qual vai ser o seu destino, porque eu posso fazer o mesmo com você. E o Diosdado Cabello está aí ao seu lado, o chefe das Forças Armadas da Venezuela, o Vladimir Padrino, ele está escutando, diz para eles: 15 minutos, eu posso negociar 30 minutos, vocês decidem. Compreendemos? Isto é o nacional imperialismo. É nesse marco que nós vamos ter as nossas eleições. Então você me pergunta, e o mundo da cultura e da arte? Olha, eu sinceramente acho que os artistas deviam estar muito preocupados, porque ser neutral, ou seja, se colocar numa condição de indiferença política quando nós estamos diante deste dilema histórico, não compreender que o sentido da derrota do neofascismo é a preservação de condições mínimas, elementares, de preservação das liberdades democráticas, de uma convivência. Ou seja, se os fascistas vencem as eleições no Brasil, qual vai ser o destino da nação brasileira com o Trump na Casa Branca? Para dizer as coisas como são, isso não coloca perigo de guerra civil à escala continental? No horizonte não tem? Claro que há. Pode ter fraturas que são depois insolúveis na sociedade. Eu vou chamar aqui rapidinho um pequeníssimo intervalo dizendo que está no ar a campanha para você apoiar o Brasil de Fato. Se você aproveita, curte os conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, apoia www.apoia.se/Brasil de Fato. Acesse lá, há brindes, há presentes para quem apoia o Brasil de Fato. Aqui, olha, eu nunca consigo acessar aqui. Aqui é um QR Code, você pode apontar o seu celular e vai direto para a página
do Apoia-se do Brasil de Fato. E se você tem alguma crítica, alguma mensagem, por favor, manifeste em nossas redes sociais e também no Spotify, para onde este programa vai logo após o seu fim. E tem uma novidade importante também, viu? O Brasil de Fato lançou na última quinta-feira, dia 12, a plataforma Lugar de Memória Observatório Cultural. É um espaço dedicado a valorizar as expressões culturais e as histórias do centro de São Paulo. A ideia é olhar para a região para além dos estigmas e destacar a força cultural, artística e histórica que existe ali, todos os dias. A plataforma reúne reportagens, entrevistas, agenda cultural e registros audiovisuais sobre o patrimônio e a memória da região, organizados em torno de 3 eixos: patrimônio, identidade e memória. A iniciativa é uma produção do Brasil de Fato, com realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo. Para conferir, é só acessar brasildefato.com.br/especiais/observatório-cultural. Legal, estamos de volta aqui discutindo, fala em cultural, discutindo fomento à cultura, discutindo repasse de recursos e verbas para a produção artística no Brasil e em São Paulo. E aí, Matheus, eu queria falar contigo de um assunto que nós três aqui já pincelamos, que é, como eu te disse, estava estudando para o nosso encontro aqui e percebi que há algumas pessoas que militam na área e que defendem um fundo comum gerido para o Estado, onde empresas repassariam seus recursos. Esse fundo seria alimentado por esses recursos, também fruto de renúncia fiscal, e o Estado, então, passaria a gerir. Essas pessoas defendem por quê, para quem está nos ouvindo, né? Para descentralizar o recurso. Porque hoje, esse recurso, as empresas, via de regra, procuram o MASP, querem atender o MASP, querem atender o Walter Salles, querem atender o Kleber Mendonça, embora, gente, o agente secreto não teve nada de Lei Rouanet. Deixar isso muito evidente. Então, mas o rapaz que tem um sarau lá em Ribeirão Preto, o menino lá de Caxias que montou um espetáculo, um musical, o outro em Rondonópolis que tem uma banda que quer circular pelo estado, eles não encontram esses recursos. E a ideia desse fundo comum seria que o Estado passasse a recepcionar os projetos e determinar quem vai receber o fomento. Isso funcionaria? Não funcionaria? Igor, eu acho que é uma boa pergunta. Acho que é importante entender que a natureza Desculpa, posso? Só Claro, para dar mais vontade, sentido. claro, Isso funcionaria na perspectiva de descentralização do recurso. Sem dúvida. Tá? Essa é a minha dúvida. Claro, acho que funciona, mas, de novo, como uma outra ferramenta, uma ferramenta complementar à Lei Rouanet. Eu acho que se a gente transformar a Lei Rouanet 100% nisso, a gente perde a essência pela qual fez a Lei Rouanet surgir. A natureza da política. Agora, quem nos acompanha, se puder dar uma olhada... Ou seja, qual seria essa essência, Matheus? A natureza da política do incentivo fiscal é... Dado no formato da Rouanet. Na verdade, possibilitar as empresas que elas possam escolher, porque elas escolhem. eu tenho ferramentas combinadas, entendeu? O fomento direto e o indireto. Agora, vou trazer um dado que eu acho muito interessante para o Mas debate. você compreende que isso envolve um enviesamento. A ideia de que o poder do dinheiro é grande bastante para decidir o que as massas vão poder consumir. Claro, tem a contrapartida da gratuidade, mas são as grandes empresas que decidem o que vai ser gratuito. Qual é o circo que vai ser dado às massas? Eu entendo, mas ao mesmo tempo... Há uma dimensão do circo. Há uma dimensão... Eu não diria que é uma dimensão do circo, mas eu quero que pontuar Circo uma aqui, coisa. não quero ofender as as artes circenses. Claro. Né? É uma referência histórica, pessoal. Claro, Matheus claro. entendeu rápido, mas eu quero ser claro, porque eu não quero Você foi lá na briga Roma, com os vem artistas Roma. circenses. Claro. A fila é muito grande de meus inimigos, eu tenho que me proteger. Me perdoa de Não, interromper, fique Matheus. tranquilo, fique tranquilo. É na referência ao modelo do Império Romano, pão e circo, distração das massas. Foi a Roma fazer essa referência. Desculpa, Imagine. Matheus. Mas eu queria pontuar para responder o Vacari, eu acho o seguinte, eu entendo, é complexo. Governar, gerir, é tomar decisão. Acho que isso é muito importante.
Um fato de fato, há uma opção das empresas na escolha. Mas, por outro, não fosse dessa maneira, nós não teríamos 25 bilhões de reais dentro desse ambiente da cultura. Então, há que se sopesar e pensar a partir daí como esses mecanismos nos resguardam e possibilitam que a produção cultural popular possa ser encaixada aí e tudo mais. O que eu ia trazer a partir da pergunta do Igor é, quando saiu o último relatório da Rouanet, a gente percebeu que 1,84%, se eu não estou enganado, mas é algo entre 1,5% e 2%, surge do ponto de vista da macro-região do norte do país como um percentual que agora se utilizou da Lei Rouanet. Era menor antes. Era quase que zero. inexistente. Justamente porque o eixo da produção econômica, quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de 25% do PIB do Brasil. Então, naturalmente, se a lógica é a lógica do fomento indireto e se busca incentivo fiscal através das empresas, óbvio que onde há mais dinheiro, há uma condição aqui. Além do elemento da gratuidade, há também, como contrapartida, a ideia de que eu possa levar espetáculos musicais, shows, para outras regiões do país, ainda que financiados aqui. Então, há um mecanismo combinado De compensação. de compensação e difusão. Mas eu quero trazer um ponto que é, quando se olhou esses dados, pensou-se que, olha, talvez tenha sido o processo da COP, né? A COP tem a possibilidade... Ajudou que viesse ajudou mais. a trazer, virar um pouco, puxar um pouco o eixo para lá. Um pouquinho mais pro Pará. Mas, na verdade, o que eu percebo, a partir da conversa com alguns gestores, é que foi feito uma espécie de piloto desse modelo. Então, e como um piloto do ponto de vista complementar, não como um piloto que era... não foi a COP, então. Então não foi a COP. Havia uma intencionalidade. Claro que a COP, a mobilização internacional no Brasil, ali Ajudou, em Belém claro. do Pará, ajuda. Mas então você combina o momento, é a janela de oportunidade histórica. E claro, a janela nos mostrou que existe esse caminho, essa possibilidade. Então eu acho que é o seguinte, do ponto de vista objetivo, de novo, governar é tomar decisão, dá pra pensar nisso enquanto instrumento complementar à Lei Rouanet. E eu acho que não há prejuízo, pelo contrário, há ganhos. A Rouanet, como eu disse, não tem esse teto. A gente pode chegar a 30 bilhões, a 35 bilhões. Claro, esse é um mecanismo de isenção, o Estado, o governo federal vai dizer dinheiro, hein? quanto eu posso abrir mão. Agora, do ponto de vista objetivo, muda. E aí, Vacari, eu queria tocar num ponto... 35... Arcari, cuidado. Arcari, perdão. Mas vamos combinar 35 bilhões? Desculpa. Na boa. 35 bilhões é o que... É um dinheiro... 3% do PIB. O PIB está estimado em 11 11 trilhões, não sei dizer se é 3, talvez menos até, né? Um pouquinho menos, mas é muito dinheiro. Mas, Arcari, eu queria comentar uma coisa. Você disse da importância do acesso Já à estamos cultura. íntimos, me chama de Valério. Doutor, vou te chamar de doutor. Não, Valério. Ilustre palmeirense, vai. Aí fica difícil. Como eu inveterado corintiano, é delicado pra mim. Não se comprometa. Mas eu queria apontar uma coisa que é... Quando a gente pensa em cultura, muitas vezes a gente associa a cultura como algo extraordinário. E essa frase não é minha, é do Gilberto Gil. A gente tem que ter a percepção da cultura enquanto um elemento ordinário, do cotidiano. Por isso que o financiamento do sarau, o financiamento daquela batalha de rima que acontece na Santa Cruz, ou que vai acontecer espalhado por toda a cidade, desde a cidade de Tiradentes, Guaianazes e assim por diante. Ou lá no Marcilac, sabe? Pensar na cultura enquanto elemento ordinário é pensar num instrumento que possibilita, de fato, mudar a vida das pessoas. Muitas vezes a gente entende que o beneficiário é o artista. E o artista, o Estado não produz cultura, acho que é importante pontuar isso. Claro. Quem produz é o artista. Então o artista é um beneficiário, mas ele também é o intermediador desse processo. Porque ele é quem recebe o recurso, mas o beneficiário, na ponta, é o munícipe, é o cidadão. É ele quem vai poder acessar. Então, no fundo, quando eu viabilizo um recurso que chega na periferia de São Paulo, eu estou possibilitando aquele MC, aquele grafiteiro, ou até aquele dançarino, aquele ator, aquela atriz, possibilitar botar sua obra de pé e colocá-la ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu também possibilito que aquele morador de Cidade Tiradentes, do Jardim Mirna, entendeu? Da Capela do Socorro, do Marcilac, possa acessar uma produção. Claro. Entende? Tem um momento de vivência. Claro. Então, assim, é difícil. Bonito. Um momento bonito de vivência. Sem dúvida. Que é arte, Agora, cultura, eu né? fico... sabe, eu tive recentemente, falar de uma experiência pessoal aqui, se vocês me permitem. Matheus, eu estive recentemente em Pernambuco e lá me deparei com uma experiência muito bonita, assim, né? Vou fazer aqui uma propaganda gratuita do Sesc, tá, Valério?
O Sesc... Do Sesc pode. Do Sesc pode, com as contradições que nós sabemos, mas que pode. nós sabemos, mas mas pode. O Sesc organizou um circuito dos mestres, né? Identificou-se ali uma dificuldade. Todos eles, Arcari, têm mais de 60 anos. Então, por exemplo, pega lá o Expedito Celeiro, uma figura espetacular ali da região de Nova Olinda, que é Nova Olinda, Ceará. Expedito Celeiro tem 90 anos. Expedito Celeiro não tem condições, não reúne condições de disputar um edital, de enviar um projeto para uma empresa. Me recordando da cena do Sarau que eu falei aqui com vocês, muitos desses coletivos que surgem às margens dos grandes centros, eles não reúnem repertório, subsídio, repertório intelectual para se organizar burocraticamente e disputar essas fatias de recursos que são disponibilizadas pelo Estado. E eles acabam seguindo a margem. Falando da experiência do Sesc, lá o Sesc pegou uma série... Então, Expedito Celeiro lida com couro. Eles lidam com couro. A Dona Maria, que fez o tipo de ponto responsável pelo tipo de ponto que é reconhecido da rede nordestina. Ela produz redes. Então você faz um circuito, só que nenhum deles teria condição alguma de acessar, não fosse o Sesc reunir essas pessoas, organizar a burocracia, resolver os problemas das suas sedes e tal. Há uma enorme dificuldade de acessar por conta da burocracia. Não deveria, de alguma forma, haver um mecanismo de facilitação para que esses coletivos em periferias, em regiões longínquas, pudessem acessar os recursos sem ultrapassar a barreira, ultrapassando com algum auxílio a barreira da burocracia? Cara, eu acho essa sua pergunta muito importante. É por isso que a gente trabalha numa chave combinada de editais de fomento e, em paralelo, a gente possibilita a formação. Por quê? Claro, eu entendo. Existem grupos, coletivos que talvez não vão conseguir por si só elaborar o seu projeto, desenhar o seu plano de trabalho e assim por diante. Mas quando eu trabalho na chave da formação, eu formo produtores no território, jovens, tá certo? Que podem, inclusive, ajudar a difundir isso. E a formação está prevista em que estágio aí, Matheus? Por exemplo, vou dar um exemplo. No caso da PNAB, mais uma vez. No caso da PNAB, a gente lançou um edital parrudo, cara, parrudo. Que quem foi o contemplado foi o Instituto Arlequim. É um projeto de formação em andamento ainda, que formou 1.000 jovens da periferia, que deu aos projetos que eles... selecionou projetos, dentre a todos aqueles que fizeram a formação e apresentaram o projeto, os 10 melhores, e contemplou eles com um prêmio, como incentivo para isso. E melhor, fez a cerimônia de distribuição desses prêmios no Teatro Municipal. Eu participei e foi uma coisa assim... eu adoro o Teatro Municipal. É emocionante poder ver o Teatro Municipal de outra cor, tá certo? É um caminho. Claro, assim, a gente, do ponto de vista da administração pública, como gestor, eu tenho muita clareza de que é preciso trocar o pneu com o carro andando. Sim. Tá certo? Agora, há um caminho, e a percepção da formação enquanto elemento combinado, uma política combinada, a política de fomento, é um caminho. Agora, é inegável que a administração pública, direta ou indireta, tem suas limitações. Claro que a direta tem limitações distintas da indireta. E é por isso que o Sesc, um serviço social autônomo, e eu sou um defensor do Sesc. Não, eu sou testemunha de Jeová do Sesc. Isso, eu também me enquadro nessa categoria. Porque, de fato, é uma... Vocês são terríveis. É, de fato, algo incrível que o Sesc possibilita. E que é complementar. Ele complementa a atuação do Estado. Com ingressos acessíveis, com produções que ele ajuda a circular. Claro, uma instituição nacional possibilita estabelecer com um grande artista que ele circule em vários estados, porque ele vai acertar o cachê, a logística e assim por diante. Então, claro, ele pode desenhar um complemento que peraí, eu vou entender esses produtores, vou entender as limitações que esses artistas, que seja um tecelão, que quer que seja, ou um cara que fabrica tambores pro maracatu, sabe? Vai fabricar uma alfaia pro maracatu e coisa que eu falo. Cara, vou ajudar e possibilitar, do ponto de vista das condições materiais, para que, sei lá, o maracatu ganhe projeção, para que ele saia. Então você forma o produtor cultural
com a potência e repertório para que ele ultrapasse essa barreira da burocracia e ele esteja a serviço desses coletivos. Claro, você vai perceber que, assim, do ponto de vista da administração, a gente sempre age com os instrumentos legais que estão à nossa disposição. Claro, vocês têm essa limitação. Claro. É uma limitação. E me permita fazer uma reflexão histórica da mudança disso, porque isso é muitíssimo importante para entender a quem nos ouve. Como que funcionava isso até 2014? Basicamente, a gente chama da lógica da era dos convênios. Só que para quem nos escuta em casa, o que é o convênio? O convênio é um instrumento que foi desenhado para ser celebrado entre entes federados. Então, o convênio é um instrumento de repasse de recursos do governo federal para o governo do estado, do governo do estado para o município e assim por diante. Só que como não havia uma instrução, um dispositivo que permitia esse repasse para um coletivo, para uma associação, esse convênio começou a ser utilizado como um instrumento de repasse para associações e assim por diante. Só que não foi formulado para isso. Portanto, havia uma interpretação por analogia que acabou gerando uma insegurança jurídica. Claro, imagina, uma troca de gestão, aquele projeto contemplado ganhou nessa gestão, mas prestou contas na outra. Opa, a insegurança jurídica dava uma abertura para que a prestação de contas não fosse aprovada e assim por diante. O que enfraqueceu a atuação da cultura em certa medida. Mas, em 2014, surge o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MIROSC. Todo mundo já ouviu falar, essa sopa de letras, MIROSC. O que é isso? É um instrumento... Não exagera, Matheus. Ninguém ouviu falar. Então tá, me desculpa. Todo mundo... A régua. Todo mundo... Não, todo mundo não. Não, com certeza não. Então é uma brincadeira, O mas... Sesc é um pouco mais popular, porque o Sesc é altíssimo nível, né? Mas o Mirosk, menos. Mas para dizer, então, o que é o MIROSC? É um instrumento que possibilita a parceria. Para a administração, para o artista, eu sei que talvez não faça tanto sentido. Mas para quem é gestor, é uma ferramenta que ampliou muito a compreensão. Só que o MIROSC, esse instrumento de parceria com entidades sem fins lucrativos, ele foi desenhado em 2014 para ser um instrumento genérico. Então ele possibilita parcerias na saúde, na educação, na cultura, no esporte e assim por diante. Claro, todo instrumento tem sua limitação. E a limitação... Posso só colocar o nosso Claro. ouvinte que não sabe o que é o marco regulatório. Eu posso explicar o que é. É, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? Isso, exatamente. Esse marco, ele possibilita estabelecer a parceria, ou seja, em linhas gerais, ele possibilita fazer o repasse do Estado ao produtor, que gere uma associação, uma OSC, uma entidade, uma associação, uma fundação e assim por diante, sem fins lucrativos. Isso é muito importante de pontuar. Só que ele foi desenhado para atender na hora que você vai prestar contas, porque para o ouvinte entender. Eu recebo um recurso e eu desenho um projeto. O projeto vai ter 10 apresentações, elas vão acontecer em 5 lugares da cidade de São Paulo. Os ingressos serão populares ou gratuitos. Há uma pretensão de que o cenário será assim. Eu tenho essa estrutura de músicos no espetáculo. Beleza. Quando ele recebe o recurso, ele executa o projeto. Quando ele termina, ele vai prestar contas, porque o dinheiro é público. Portanto, a transparência é condição sine qua non para você receber o próximo. Está vinculada. Quando você vai analisar a prestação de contas, imagine, se para o artista é difícil fazer o projeto, imagina prestar contas nota a nota. Claro. Juntar tudo isso. Então, a ideia desse marco era possibilitar que, olha, se eu olhar na prestação, foi feita as 10 apresentações nesses lugares, a gratuidade foi garantida assim por diante, beleza, tá prestado contas. Mas qual foi o problema? Quando você ampliou para cultura, saúde, esporte e todos esses segmentos, o que acabou acontecendo é que, naturalmente, os órgãos de controle, a preocupação com o erário, fez com que a prestação de contas fosse feita nota a nota, o que dificultou. E eu tô contando essa história toda para dizer que já estamos num outro momento, uma outra fase. A partir de 2024, surgiu um instrumento que é muitíssimo inovador, que surge como iniciativa da Câmara Federal, inclusive, que é o Marco Regulatório do Fomento à Cultura. Então, se o MIROSC era um instrumento para parcerias, ou seja, para viabilizar esse repasse de recursos para os fazedores de cultura, mas também para a saúde e tal, agora existe um instrumento, específico. Um dispositivo específico. O que para você a está cultura. nos dizendo é que houve, então, identificou-se um problema de que a cultura não pode ser gerida da mesma forma que você gere uma OBS. Perfeitamente. Então,
criou-se um mecanismo para adaptar a prestação de contas dos produtores culturais. Não só a prestação de contas, a prestação de contas é um elemento. Tá. Mas como eu disse, vamos lá, diferenças importantes para o ouvinte entender. Ah. Porque você, fazedor de cultura que nos escuta, vai entender que agora também há uma facilitação para você no acesso desse tipo de recurso. Qual é? O Miroski é o marco das organizações. Logo, para você ser contemplado, você tinha que ser uma organização, você tinha que ser uma entidade, então CNPJ. Uhum. Agora, o que o marco do fomento mudou? Não é organização, eles chamam de agente cultural. Uhum. E o que pode ser um agente Um cultural? CPF. Uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Claro. A pessoa jurídica com e sem fins lucrativos. Claro. Excelente. Então, é muito incrível. De fato, é uma inovação do ponto de vista da política pública. Gente, tenho 3 minutos. Então eu vou pedir para que vocês façam suas considerações finais a respeito, principalmente daquilo que vocês projetam para o futuro. Acho que nós estamos numa discussão muito mais avançada do que estávamos há 25 anos atrás nesse mesmo local, né? Do fomento à cultura. Tivemos experiências espetaculares nessas 2 décadas, mas queria escutá-los aí numa consideração final, 1 minuto para cada um, sobre o futuro. Arcari, você que é de casa, por favor, primeiro. Eu creio que... Bom, hoje é sexta-feira de carnaval, né? E o Brasil é um país único no Isso. mundo, né? Não se pode entender o Brasil sem entender o carnaval. Imagine o resto do planeta vendo as reportagens do que vai acontecer hoje até quarta-feira. Milhões de pessoas nas ruas cantando, dançando ininterruptamente, faça chuva ou faça sol. Então o mundo fica perplexo. Por que esta gente está tão feliz? Porque basicamente as pessoas levam vidas muito duras. Né? A vida é muito materialmente e emocionalmente implacável. E, no entanto, nós temos esta especificidade que é que, por razões que eu não poderia agora desenvolver, nós criamos uma sociedade que celebra a vida. Né? O Brasil é bonito, porque ele é uma esperança para o mundo. E a arte e a cultura é uma das formas mais elevadas de expressão da condição humana. E o consumo de arte e cultura é um dos direitos mais fundamentais de uma vida digna. O Estado não pode ser indiferente a este processo. Mas o Estado não pode, tem que se proteger, porque há uma corrupção, é o mundo do capitalismo contemporâneo, então há uma pressão para ganhar dinheiro de qualquer maneira, a qualquer preço. Então eu espero que a gente consiga encontrar um modelo de gestão que facilite para as amplas massas acesso à cultura e ao mesmo tempo respeite o dinheiro público. Matheus. Bom, primeiro eu quero agradecer meu companheiro aqui de bancada, agradecer você, Igor, agradecer o convite e dizer o seguinte: o carnaval, pegando o gancho, Arcari, ele, assim como aquele com primavera nos dentes dos secos e molhados, ele é como aquela mola que inventa a força contra a mola que resiste, sabe? Ele é genuinamente uma mobilização da felicidade, da alegria, independente de qualquer coisa. E ele insiste em ser feliz. É muito único, é muito particular do Brasil, esse tipo de manifestação. E digo que sempre que é um privilégio ter nascido aqui a partir disso, assim. Mas, como o samba é a minha linguagem, e como eu acho que o samba nos ajuda a entender muito do Brasil e do mundo, eu quero encerrar dividindo com vocês um samba escrito por Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, chamado Aventura, onde ele diz assim, ó: nem sempre eu fiz o que eu bem quis, também nunca levei em conta, do tanto que eu fui infeliz, o pouco que eu sou feliz desconta, ninguém é mais do que aprendiz de tudo quanto a vida pronta. E eu não acredito em quem diz que encara essa vida e não se amedronta.
é como combater o amor. Eu não conheço quem seja capaz. Mas força por força, essa força me arrasta mais. E ele encerra dizendo: vive, sem defesa criatura, à mercê da loucura e à procura de paz. Porém, sinceramente, essa aventura me satisfaz. Essa aventura é a cultura, essa aventura é o carnaval. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço. Você Ótimo viu que baixou encerramento. uma entidade e ele mudou de voz enquanto recitava. Baixou uma entidade carnavalesca. É um fenômeno parapsicológico. Ótimo estar com vocês, muito obrigado. Foi excelente essa conversa aqui. Conversei com o Valério Arcari, nosso norte intelectual Valério Arcari, com o supervisor-geral de fomentos da Secretaria de Cultura de São Paulo, Matheus Fernandes. Muito obrigado, Matheus. Chegamos ao fim deste episódio do 3x4. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos políticos do país, acesse brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção de Letícia Holanda, a trilha sonora original de Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos de Nelson Calura e Marina Ortega, a identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo da Muniz Ravena e Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem e bom final de carnaval.